Olá pessoal, vamos dar seguimento ao nosso estudo sobre o cristianismo e maçonaria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu disse no vídeo anterior, esse próximo vídeo, o vídeo que a gente está fazendo agora, a gente vai falar como ficou resolvida a questão da maçonaria, por fim. Depois das idas e vindas, das obediências e desobediências, a gente vai tentar entender um pouquinho que rumo a Igreja tomou depois do Concílio Ecumênico, o Concílio Vaticano II. E já quero abrir aqui com uma leitura da Lumen Gentium, que foi publicada no Concílio Vaticano II sobre a Igreja, da Eclésia. A Lumen Gentium trata disso, da Igreja, em 21 de novembro de 64, década de 60. Ela diz assim, da unidade dos bispos com o Papa, ok? Então a gente já vai abrir esse vídeo dizendo que, de tudo isto que foi tratado aqui, ressalta que se trata de uma união estreita dos bispos com a sua cabeça, e nunca de uma ação dos bispos independentemente do Papa. Neste caso, falando a ação da cabeça, os bispos não podem agir como colégio, o que resulta da própria noção de colégio. Esta comunhão hierárquica de todos os bispos com o sumo pontífice é afirmada constantemente pela tradição. E não teria como ser diferente a tradição da Igreja, sempre os bispos submetidos, os bispos que são os apóstolos submetidos a Pedro. Pedro sempre foi o cabeça da igreja depois que Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus. Pedro teve essa missão e assim a tradição da igreja nos ensina. Por que eu estou abrindo com isso? Porque no Concílio Vaticano II, se fez muito alarde depois, dizendo que o concílio, como é que Dom João Evangelista vai dizer aqui, que ele abriu mesmo para todo mundo falar sobre tudo e na verdade falar não quer dizer aceitar, dialogar não quer dizer aceitar. Eu posso dialogar com o Islã, não tem nada a ver com o Islã, que é o que o Papa está fazendo agora. Ele não tocou na questão da maçonaria, Dom João falou aqui. O Concílio Vaticano não tocou, mas o Ratzinger vai tocar na Congregação para a Doutrina da Fé. A gente vai ver depois mais para frente isso. Então, como ele não tocou, muitos bispos por aí, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro, começaram a dizer, peraí, se esse rito, o rito anglo-saxão, o rito escocês, professa até o cristianismo dentro dessa loja, por que eu não posso deixar que os cristãos desse lugar onde eu sou bispo, vamos dizer, dessa circunferência, do lugar onde compete ele exercer o pastoreio dele, por que eu não vou permitir que esses maçons que se converteram ao cristianismo permaneçam maçons, se lá eles praticam o cristianismo também? Aí um outro veio aqui no Brasil e celebrou a missa pelos 40 anos numa loja maçônica. Eu disse, poxa, esse povo aqui é tudo cristão, são cristãos dentro da maçonaria. E começou essa confusão, essa abertura. Aí Dom Estevão vai dizer, na revista que Pergunte e Responderemos, de 1970, ele vai dizer o seguinte, que houve sim essa confusão, e até o próprio Dom Estevão, ele diz que, depois do concílio, ele diz que a igreja não pode dialogar com a maçonaria como tal, porque, mesmo depois do Concílio Vaticano II, que diz que o diálogo deve existir, ela não constitui uma unidade nem possui uma federação internacional mundial, e é verdade, a gente vê que ela é toda seccionada, Ao contrário que a maçonaria cindida, havendo entre os seus adeptos respostas contraditórias a questões básicas de interesse capital para a Igreja Católica. Mas ele vai dizer que, apesar do concílio não ter falado nada, assim como Dom João Evangelista também falou, ele vai dizer que isso não impede que no secretariado da Igreja, para dialogar com os não crentes, não possa haver encontros positivos, entre a maçonaria e a igreja no sentido das obras, que se tem em comum, mas no termo do diálogo e não da participação dos cristãos. O que não está se abrindo é a obediência do cristão à maçonaria, O que está se discutindo é a validade da prática maçom e não da prática do cristão na maçonaria. E a gente vai entender por que muito bem
num trecho aqui do livro esse livro que nós estamos aqui usando como, né, um direcionamento para as nossas reflexões da maçonaria e Igreja Católica, e da declaração da Conferência Episcopal Alemã, que aconteceu com a autorização da Igreja. E o que foi isso, gente? Isso foi um estudo, né, que durou 6 anos. E quem participou desse estudo? Representantes das grandes lojas reunidas da Alemanha, perguntando, né, eles se perguntaram nesse estudo se a maçonaria haveria de ter sofrido alguma mudança que desse aso à alteração do posicionamento da Igreja com relação a ela. Então, para que eles fizeram esse estudo de 6 anos? Para se aprofundar na essência da maçonaria. Eles não quiseram pegar a superfície. Então, os membros trabalharam nesse sentido. E aí Dom João vai dizer assim, com incrível retidão, absoluta honestidade e profundidade teológica insuperável, né? Então foram, deixa eu ver aqui, nessa reunião ela foi com pessoas na Alemanha, né, da língua alemã, se reuniram essa declaração de Lichtenau, que veio antes, que aconteceu também na Alemanha, não teve uma autorização. Ela foi declarada muito superficial e sem autorização episcopal, que é o que a gente está falando aqui na Lumen Gentium. Desculpa, gente, ficar gaguejando, que eu estou trabalhando com 4 revistas aqui ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos lá. E aí essa conferência decidiu o seguinte, né? Eles estudaram a fundo por esses anos todos a essência com honestidade, e Dom João vai elogiando muito isso, mas ele vai dizer o seguinte: quais eram os pontos de convergência, o que fazia acreditar que uma coisa poderia se conciliar com a outra. Um estudo que foi feito de 1974 a 1980, ok? A aparente convergência se dava por quê? Os dois têm a preocupação humanitária, né? Então, tanto a maçonaria quanto a Igreja Católica. As obras de beneficência. Tem institutos de caridade da Igreja e tem as obras filantrópicas da maçonaria. Concepção e uso de símbolos, né? As duas, vamos dizer, a Igreja e a maçonaria, elas têm seus símbolos, né? E a maçonaria usa alguns símbolos até cristãos, por quê? Porque, como a gente viu na fundação dela lá atrás, eram os pedreiros que trabalhavam para as igrejas que fundaram a maçonaria. Então, vamos dizer que da maçonaria pura, né? Aquela que Dom Estevão classifica na revista dele, essa de 121 de 1970, pergunte e responderemos de número 121, ele diz que existe a regular, né? Ele faz essa distinção entre a regular e a irregular. A irregular é aquela que não aceita e até combate a Igreja, e a irregular é aquela sob a qual foi fundada a maçonaria original. Então essa distinção Dom Estevão faz aqui na observação dele, que é como funcionou a partir do Concílio Vaticano II. E foi justamente por isso que deu esse rolo todo e orientou esse estudo que a gente está pesquisando aqui agora. E aí também a analogia entre hierarquia eclesiástica e graus, os dois têm hierarquia, né? Ele pontuou também uma posição comum contra o materialismo, né? Também, em alguma medida, a maçonaria busca, né, a essência, ajudar, né, a dignidade humana, e pega conceitos mais abstratos. Um novo relacionamento, né, porque parece indicar uma identidade de objetivos e de princípios que permite ao católico filiar-se à maçonaria. E aí, junto a isso, ele pontou outros 2 fatores. Um, que é a publicidade que se dá a isso, né? Ah, poxa, não tem problema nenhum ser católico e ser maçom. E o outro é a deturpação do Concílio Vaticano II. Poxa, é um diálogo, né? A igreja está aberta aos maçons, né? Porque a verdade está sendo relativizada, nem tudo é assim. Bom, fato é que depois desses 6 anos de estudo, né, nesse processo de exame feito pela Comissão de Bispos da Conferência Episcopal Alemã, né, e representantes oficiais das grandes lojas reunidas da Alemanha em 1980, eles chegaram de tratar o assunto com objetividade. Falaram assim: olha, opiniões à parte, vamos ver o que é a essência da maçonaria e vamos pesquisar se isso pode, né, vamos dizer, se relacionar com o cristão católico. Então, um documento que foi avaliado da maçonaria tá contido num caderno, um documento chamado Tese até o ano 2000. E o que é esse caderno? Ele é uma plataforma da maçonaria
que nega o valor objetivo da verdade revelada. E com esse relativismo exclui-se uma religião revelada. Então, a primeira tese: não existem sistemas de natureza filosófico-religiosa. Como assim não existem, né? Para nós é exatamente isso que sustenta a nossa fé. A nossa filosofia é baseada na própria palavra de Deus, e a religião, que é a religação do homem com Deus, religare, né? É fundada na palavra do próprio Deus, do próprio Jesus, né? A Igreja Católica, no exame dos 3 primeiros graus, verificou oposições fundamentais e insuperáveis. A essência da ordem maçônica não mudou. Pertencer a ela é negar os fundamentos da essência cristã, né? Da existência cristã. Não é possível ser membro simultaneamente da Igreja Católica e da maçonaria. E, enfim, vamos pular aqui um pouquinho, vamos tentar entender esse resumo das 9 razões por que um católico não pode ser cristão. Que o texto completo, vai dizer Dom João Evangelista, está no livro de Valério Alberton, que ele mesmo citou aqui na obra dele, ali para trás. Ponto número 1. O relativismo e o subjetivismo são convicções fundamentais na cosmovisão maçônica, ou seja, exclusão de todo dogma. O conceito maçônico, ponto número 2, da verdade, nega-se a possibilidade de um conhecimento objetivo da verdade, relatividade de toda a verdade. Óbvio que se eles querem congregar pessoas de vários credos dentro de um objetivo incomum, e esse objetivo tem um grão-mestre, aquele que vai coordenar e vai impor, né? Óbvio, eles têm lá os consensos dele, mas existe uma certa obediência, né? Existem graus, existe uma certa obediência, como nós obedecemos ao Papa, quem se obedece na maçonaria. Então, para você congregar esse povo todo, você não pode instituir uma religião ali dentro. Então, você vai ter que escolher, vai servir a 2 senhores? Você não vai conseguir praticar o seu cristianismo se o chefe lá da maçonaria que você tá resolve alguma questão contra, ou você vai ter que escolher quem que você vai ter que obedecer. Então, são esse tipo de incompatibilidade, até nas discussões, né? Discussões de assuntos que para nós já são assuntos resolvidos. São assuntos que nós enxergamos à luz da fé, que nos leva à verdade revelada e ensinada pela Santa Igreja Católica. O conceito maçônico de religião é relativista, o ponto número 3, a discordância. A verdade divina é, em última análise, inatingível. Ou seja, é algo, vamos dizer, que está abstrato, não é concreto. Somente a linguagem polivalente dos símbolos maçônicos pode interpretá-la. Ou seja, você tem uma linguagem que obedece a vários tipos de interpretação. O conceito da religião com a qual todos os homens concordam implica uma visão relativista da religião. Foi o que eu falei há pouco. Se você não relativizar, vai ficar incompatível com alguém. No caso aqui, a relativização é incompatível para nós cristãos e é por isso que nós não podemos. Podem todos os outros participar se quiser. Nós não. 4. O conceito maçônico de Deus, grande arquiteto do universo, é marcadamente deísta. Quem é Deus para o deísmo? É um ser neutro e indefinido, aberto a toda a compreensão possível e impessoal, minando o conceito de Deus dos católicos e da sua resposta ao Deus que os interpela como Pai e Senhor. Os interpela em que sentido? Nos cobra atitudes que estejam parelhas ao que ele ensinou. Nós não vamos poder obedecer a uma pessoa que não seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que veio revelar a verdade. A plenitude dos tempos está em Cristo. Então, para eles isso não é possível. E para nós isso é o nosso fundamento. Nós não nos fundamos num homem qualquer, seja na maçonaria, seja na teologia da libertação, um Karl Marx da vida. Nós nos fundamos em Cristo. Em Cristo nós transcendemos, nós somos o corpo, Cristo é a nossa cabeça. Então, por isso que a igreja é santa e pecadora. Santa quando nós estamos em Cristo, buscando a nossa santidade, e pecadora porque o pecado vamos dizer, ele é uma mancha que está sempre nos cercando, né? Ainda que nós temos que nos vigiar, assim disse Jesus, para a gente não pecar. Então a gente tem todos esses conceitos, eles não têm. 5. A visão maçônica de Deus não permite pensar numa revelação de Deus como sucede na fé e na tradição de todos os cristãos, tradição que vem desde Pedro, desde os apóstolos, né? E as antigas escrituras também. 6. A ideia maçônica de tolerância deriva de seu relativismo em relação à verdade. Sempre a questão do relativismo, vai vendo. Tolerância das ideias, mesmo que sejam contraditórias, ou seja, essas ideias têm que servir um sem número de pessoas com sem número de pensamentos.
Semelhante conceito de tolerância bala a atitude do católico na sua fidelidade à fé e no conhecimento do magistério da igreja, que a gente vai ler agora há pouco o que nós cristãos devemos ser nos ambientes que nós frequentamos. Inclusive, se um cristão quiser, entre aspas, for frequentar a maçonaria, ele como cristão católico se ia confrontar com ele, porque justamente ele não poderia fazer isso. Sétimo, a prática ritual manifesta nas palavras e nos símbolos um caráter semelhante ao dos sacramentos. Provoca a aparência como se aí, sob as atividades simbólicas, se produzisse algo que objetivamente transforma o homem. E a gente sabe que os sacramentos são a própria figura do Cristo, que é o sacramento de Deus, né? O sacramento máximo, por excelência, o sacramento de Deus, a figura de Deus, né? A graça visível de uma graça invisível, que é Deus. Então, nos sacramentos, nós nos transformamos, nos transfiguramos a própria figura de Cristo, né? Em todos os sentidos, desde o início até o fim da nossa vida. Então, isso causa uma modificação concreta e objetiva na nossa vida, pessoal. Já os símbolos e atividades maçônicas estão sob que autoridade? Cristo as fundou? Então, isso não vai transformar o homem dentro da maçonaria. E vai incompatibilizar aquele que é transformado e que tem que dar razões e professar e testemunhar sua fé, seja no ambiente que for. 8. O aperfeiçoamento ético do homem é absolutizado e de tal modo desligado da graça divina que não resta mais espaço algum para a justificação do homem pela graça, segundo o conceito cristão. O que é isso? O homem transcendendo a matéria, né? De certa forma, isso é o mesmo materialismo do comunismo. Então a gente vê que quem está por trás é o mesmo autor, né? Ele quer praticar mais ou menos os mesmos atos, porque a gente viu que tem semelhanças, né? Mas só com uma aparência diferente, de boazinha, mas diferente. Com isso, tirar o próprio cristão dos seus conceitos absolutos, que nós temos, graças a Deus, vários conceitos que são absolutos, coisas que a gente não vai fazer nunca, né? E se fizer, vai ter o direito de voltar atrás no sacramento da reconciliação, que nos lava e nos torna dignos do próprio Cristo, né? Então, assim, olha como os sacramentos modificam a vida da gente, né? Então, cortar a transcendência é como cortar a cabeça, né? O que eu falei no vídeo lá que eu estava falando sobre o comunismo. Você corta a cabeça, quem é a cabeça? Cristo, onde Cristo está? Nos sacramentos. É mesmo, mais ou menos a mesma coisa e o que gera essa incompatibilidade com a maçonaria. E por fim, o item 9, a espiritualidade maçônica pede de seus adeptos uma total e exclusiva adesão para a vida e para a morte, que já não deixa lugar à ação específica e santificadora da igreja, porque a igreja fica de lado, ela está sobrando ali, porque ele já professou a fidelidade dele à maçonaria, né? E a igreja fica onde, né? Você professa a fidelidade à igreja onde? A gente vai entender que fidelidade é essa mais adiante. E para a gente não ter dúvidas, já que o Concílio Vaticano II, né, não falou, e o cânon também, o de número 1374, vai dizer: quem se inscreve em alguma associação que maquina contra a igreja seja punido com justa pena, e quem promove ou dirige uma dessas associações seja punido com interdito. Ficou vago? Aí o Ratzinger vai dizer, né, como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, hoje o nosso Papa Emérito, né, Bento XVI, ele vai dizer o seguinte: foi perguntado se mudou o parecer da igreja a respeito da maçonaria pelo fato de que, no novo Código de Direito Canônico, ela não vem expressamente mencionada como no código anterior. Essa sagrada congregação quer responder. Quer dizer, ele vai ali concretamente dizer assim: olha, obedeçam, quem está falando é a Congregação para a Doutrina da Fé, ou seja, se você quer usar a doutrina da fé católica, é isso que eu vou dizer aqui. É devido a um critério relacional seguido também quanto às associações igualmente não mencionadas. Ou seja, não mencionou só a maçonaria, não mencionou nenhuma, uma vez que estão compreendidos em categorias mais amplas. Aí ele vai dizer, ele que já conhece a maçonaria, a igreja que já tem todos os seus documentos sobre ela, vai dizer: permanece, entretanto, imutável o parecer negativo da igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais, olha o que a gente falou no início do vídeo, pronunciarem sobre a natureza das associações maçônicas com juízo que implique derrogação de quanto foi acima estabelecido. Ou seja, ninguém vai dizer
ninguém vai desdizer o que eu acabei de dizer, né, na congregação, como prefeito da congregação. E isso foi dito em 17 de fevereiro de 1981. E essa é a última palavra que a gente tem sobre a maçonaria. E eu vou pegar para a gente terminar esse vídeo aqui o que a gente tem que ser como cristão, né? O trecho que mais me marcou foi o seguinte: os leigos, congregados no povo de Deus e constituídos no único corpo de Cristo, sob uma só cabeça, quaisquer que sejam, são chamados a contribuir para o incremento e para a santificação perene da igreja. Como membros vivos, aplicando todas as forças recebidas de Deus e de Cristo Redentor. O apostolado dos leigos é participação na própria missão salvífica da igreja. Isso a gente tem que ser em qualquer lugar. Você imagina assim na maçonaria, pregando a ressurreição, né, e os conceitos cristãos católicos. A este apostolado são destinados todos pelo Senhor ao receberem o batismo e a confirmação. Ou seja, se você é batizado e crismado, você confirmou o seu batismo ainda por cima. Mas os leigos são chamados de modo especial a tornar presente e operante a igreja naqueles lugares e circunstâncias onde ela só por meio deles pode vir e ser sal da terra. Olha aí, a igreja não vai em todos os lugares que nós leigos vamos, né? A igreja, nós estamos aí no trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida social. Vamos colocar aqui então a maçonaria, né? Assim, todo leigo, por virtude dos dons que recebeu, é testemunha e ao mesmo tempo instrumento vivo da própria missão da igreja, ou seja, nós somos igreja. Se nós obedecemos isso tudo que está sendo ensinado, é isso que nós temos a levar. Não tem opção, né? Isso é obediência. O que nos une à igreja é a obediência. E o que nos afasta de Deus é a desobediência. Assim, todo leigo, por virtude dos dons que recebeu, é testemunha, ao mesmo tempo instrumento vivo da própria missão da igreja, segundo a medida do dom de Cristo. Né? Isso está na carta de São Paulo aos Efésios 4, 7. Eu estou pegando aqui, gente, o parágrafo 33 aqui da Lumen Gentium, tá? Que é a Constituição Dogmática do Concílio Ecumênico Vaticano II, que estão dizendo que mudou, que aceita tudo, tá aqui. Vamos lá. Para terminar, pesa ainda sobre todos os leigos, pesa sobre nós o encargo glorioso de trabalhar para que o plano divino da salvação atinja cada vez mais todos os homens, em quaisquer tempos e lugares. Abrange-se-lhes, pois, todos os caminhos para que, segundo as suas forças e as necessidades dos tempos, participem também eles ardorosamente da tarefa salvadora da igreja. Que bonito, nós fazemos parte da tarefa salvadora da igreja. Nós somos batizados, nós estamos dentro da igreja e é por isso e por tudo que foi aqui exposto que nós não podemos ser cristãos e maçons ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês continuem estudando comigo aqui. A gente vai fazer mais alguns vídeos importantes para ir cada vez mais sedimentando esse conceito para que a gente não confunda a verdade com as meias verdades, né? As verdades da igreja são as verdades que nos acolhem e que nos cercam de proteção contra todo tipo de ataque, né, à nossa fé, à nossa fidelidade a Cristo e à igreja, tá? Espero que vocês tenham gostado.